E o texto está baseado em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, texto que acabamos de ler. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, dando sequência aos textos anteriores, Jesus inicia o texto de hoje logo após uma pergunta de Pedro. Apenas relembrando os textos anteriores em Mateus 18, a primeira pergunta que foi feita pelos discípulos é: quem é o maior no reino de Deus? E a resposta de Jesus, quando pega uma criancinha, coloca no meio deles e diz: para entrar lá, vocês têm que se tornar como uma criancinha. Os discípulos pensando em quem seria o maior, Jesus responde: para entrar, vamos pensar primeiro em entrar. Primeiro converta-se, se torne como uma criancinha, que sabe que tudo que tem, que tudo que recebe é presente de Deus. Depois, no outro texto da semana que passou, Jesus responde uma pergunta de Pedro, que diz: mas Deus, e quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde que precisamos perdoar sempre. Ele diz: Pedro, não é 7, é 70 vezes 7, é 100. E então Jesus contou a história do credor incompassível, falando do perdão. E hoje Jesus começa o texto respondendo uma pergunta de novo de Pedro. Depois que aquele jovem rico que perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para ir para o céu, e Jesus disse para ele vender as riquezas e distribuir aos pobres e então segui-lo, e ele não faz isso porque ele é agarrado pela ganância, a ambição, a riqueza, esse é o seu Deus. E Jesus diz: uma pessoa assim, um rico assim, aquele que faz da riqueza, da ambição o seu Deus, nunca entrará no céu. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, seja impossível. Aí Pedro faz a pergunta: mas e nós, Senhor? Nós abandonamos tudo para te seguir. Qual é a nossa recompensa? E então Jesus conta esse texto que acabamos de ouvir na leitura de Mateus 20, do proprietário de um grande parreiral, um grande plantador de uvas, que saiu 6 horas da manhã para a praça para buscar trabalhadores para trabalhar, para fazerem a colheita. O nosso hino do coral acabou de falar sobre isso, sobre a colheita. 6 da manhã, ali na praça ficavam aquelas pessoas que não tinham trabalho fixo, diríamos hoje os diaríssimos. Naquela época eles chamavam de jornaleiros, aqueles que faziam a jornada de um dia, e o salário para essas pessoas era uma moeda de prata, um denário. E ele combina isso, ele diz: vocês que estão aí querem trabalhar na minha vinha, vamos lá, e eu lhes pagarei um denário, uma moeda de prata. Às 9 horas ele volta e vê novamente algumas pessoas lá e diz: vamos para a minha vinha, vamos trabalhar lá e eu vou pagar o que é justo. Faz a mesma coisa ao meio-dia, faz a mesma coisa às 3 horas da tarde, e na hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, ele passa e novamente vê que tem pessoas lá que estão sem trabalhar, e ele diz: vamos trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Essa é a história que Jesus conta diante da pergunta que Pedro fez. E Jesus lembra a Pedro que para Deus muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E o plantador da vinha começa a demonstrar isso logo, porque quando vai pagar, ele começa a pagar pelos últimos. Ele não paga pelos primeiros, que seria o correto. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ele sempre usa uma linguagem acessível, uma linguagem que é fácil de entender. Ele usa comparações, ele usa
alegorias, ele usa parábolas. E essa do trabalhador da vinha é muito fácil, muito simples de se entender. Esse dia de trabalho que está ali retratado representa a nossa vida, representa exatamente a vida de cada um de nós. Algumas pessoas são chamadas por Deus para a igreja muito cedo. Quando o pai e a mãe são cristãos e levam seu filho, sua filhinha logo para o batismo, desde o início eles já entram na vida. E alguns vão sendo chamados durante a sua vida. E alguns chegam a ser chamados, a serem convertidos na 10ª hora, na última hora. Como, por exemplo, a gente lembra bem daquele assassino na cruz. No momento em que ele estava ali morrendo com Jesus, é o momento em que ele é convertido. Em que Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aquela mulher que ia ser apedrejada por causa do adultério, era o momento da morte dela. Ela seria apedrejada, e Jesus diz: quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus a salva, e ela, no seu último momento, na sua hora 10ª, também é salva. Assim, Jesus quer ensinar que enquanto é dia, enquanto estamos vivos, Deus está nos chamando através da sua palavra. Deus está querendo nos converter através do Espírito Santo, para que nós também possamos entrar no céu, no reino da glória. Queridos irmãos e irmãs, quando nós analisamos essa parábola, a gente vê que muita coisa mudou. Hoje em dia a gente não vê mais, nós que moramos aqui na cidade, esse tipo de cenário de plantadores de vinha. Muita coisa mudou, mas tem uma coisa que não mudou. Querem ver? A fila. Vamos pensar na fila. Para tudo é fila, não é verdade? É fila para entrar num jogo de futebol, é fila no mercado, é fila no banco para pagar a conta, é fila quando você marca um oculista, quando você marca um médico. E interessante que a questão da fila, ela tem suas regras próprias. Ninguém precisa dizer para ninguém qual é a regra da fila, não é verdade? Ela pode até ser lenta ou ser mais rápida. Todo mundo que está na fila sabe a regra da fila. Qual é a regra? Ninguém pode furar. E o primeiro é o primeiro, o último é o último. Na história de hoje, Jesus mostra que quando se trata de salvação, de coisas espirituais, essa regra não serve. E é por isso que ele diz que para a salvação muitos últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Foi isso que ele fez na hora do pagamento. Ele já começou pelos últimos. Ele vai contra toda a regra. E vocês podem ver que quando os trabalhadores foram chamados, todos ficaram contentes com o salário combinado. Uma moeda de prata, é o salário justo. É o salário que se pagava por uma jornada. Ninguém reclamou. Quando o patrão pede para o seu administrador começar a pagar pelos últimos e diz: eu quero que a todos você dê o mesmo pagamento, a mesma moeda de prata, aí complicou. Aí complicou. Porque aqueles que trabalharam mais pensaram que receberiam mais, embora quando foram contratados o patrão disse: eu vou dar a vocês uma moeda de prata. E eles ficaram muito felizes. Mas ao olhar para o lado, aí vem o ciúme, aí vem o orgulho, aí vem a vaidade, aí vem aquele pensamento bem humano que a razão natural não entende. Como é que o outro pode ser melhor tratado do que eu?
Como é que o outro pode ser tratado igual a mim, se eu trabalhei mais? Eu fiz por merecer. Hoje se fala tanto nisso aí fora. O mundo é assim. A questão da fé não é assim. Porque a salvação é sempre de graça. É presente, é um dom de Deus. Ninguém faz por merecer. Nós não somos salvos por alguma obra que nós fazemos, ou pelo cumprimento de leis. É presente de Deus. A vinha é dele, foi ele que plantou. Os trabalhadores apenas foram chamados para ir lá colher, receber os benefícios. E então começa a murmurar: poxa, nós trabalhamos no sol o dia todo e agora esses aí que trabalharam 1 hora vão ganhar a mesma coisa que a gente. Isso não é justo. E o patrão, o dono da vinha, ouvindo, vai. E é interessante que ele só trata com um deles. E fala para um deles: amigo. E toda vez quando Jesus diz amigo, a coisa complica. As 3 vezes que ele usa a palavra amigo no Evangelho é para chamar a atenção. Amigo, eu não posso fazer o que eu quiser, o que é meu. Eu não combinei com você 1 moeda de prata. Não é esse o salário. Eu não posso dar a mesma coisa que eu estou dando a você para ele. Acaso os teus olhos são maus porque eu sou uma pessoa boa? Eu não estou cometendo injustiça. E aqui, quando Jesus usa a palavra injustiça, no grego de kairosin, a palavra justiça quer dizer a justiça de Deus. Uma justiça diferente da nossa, que é uma justiça egoísta, uma justiça que tem vaidade, que tem vingança, que tem ciúme, que tem inveja. Vocês já notaram? Toda vez que a gente vê uma reportagem na televisão que alguém é roubado, assaltado, morto, e alguém entrevista, a pessoa diz: eu quero justiça. Na verdade não está dizendo eu quero justiça, ele diz: eu quero vingança. A nossa justiça é assim. A justiça de Deus é justa. Ela é perfeita. E ela trata com amor a todas as pessoas. Quando o patrão, o dono da vinha, quer pagar 1 denário para aqueles que trabalharam só 3 horas, só 6 horas, ou só 1 hora, ele está dizendo: eu sou bom porque eu estou vendo que você não vê. Você só viu o valor financeiro dessa moeda de prata, mas eu estou vendo que esse cidadão precisa tanto quanto você. Ele também vai chegar em casa, vai encontrar uma esposa, filhos que precisam comer, que precisam sobreviver, que precisam desse dinheiro para se alimentar. Você não está pensando nada disso, você só está pensando no valor financeiro que você merece. Eu estou pensando na dignidade humana, eu estou pensando no valor de cada ser humano que eles têm que sustentar. A minha justiça é diferente, vocês não conseguem entender isso. Queridos irmãos e irmãs, o homem natural, ele não entende Deus, porque ele quer entender Deus com o seu modo de pensar, e Deus a gente não entende. Ou a gente aceita o que ele faz pela fé, e que tudo aquilo que nós recebemos com respeito da nossa salvação é presente, é graça, é dom, é algo que nós não merecemos, ou nós não recebemos. Jesus quer mostrar que enquanto é dia, há tempo. Hoje é o tempo de crer. E hoje nós que cremos, nós que fomos chamados ou na primeira hora, ou na terceira, ou na sexta, ou na nona, nós temos o privilégio de participar. É isso que Jesus espera que nós valorizemos, de participar da chamada. Porque Deus continua chamando, continua indo a todas as pessoas, chamando as pessoas para irem para a sua vinda, para serem cristãos, para receberem de graça por graça o céu através da morte redentora de Jesus.
E Ele usa nós. Ele dá esse privilégio a cada um de nós, para sermos seus porta-vozes, para falarmos, para chamarmos e para dizermos que a salvação é de graça. Porque tudo o que precisava ser feito para pagar a dívida de todos os pecados foi feito naquela cruz, foi quitado, foi pago naquela cruz, quando Jesus morreu por mim, por ti e por tantos quantos o Evangelho ainda chama. Fé é olhar para o alto e aprender a agradecer ao doador, reconhecer que salvação é presente. Amar é olhar para os lados e distribuir a graça de Deus com alegria, perdão, o amor, a esperança e a salvação. É isso que Ele espera de cada um de nós. Não que o entendamos, porque o pensamento dele é muito maior que o nosso. Ele é bom, Ele é justo. E eu quero terminar essa mensagem lendo novamente um texto do Antigo Testamento. O texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, acrescentando o versículo 1. Olha o que está escrito lá. Ah, todos vocês que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, sem dinheiro, sem preço. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso e ele se compadecerá de vocês. Voltem-se a Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que maravilhoso! Gente, vocês que não têm dinheiro para comprar comida e bebida, ou seja, eu estou dando de graça só para se ver. Não tentem entender como funciona, apenas percebam, creiam e redistribuam para os que não têm. A salvação é de graça e é para todos. Que bom que é assim. Amém.